Fala pessoal, bem-vindos ao canal Radar Político e essa notícia vem diretamente com o nosso comentarista top, Rony Gabriel. Caiu nas mãos erradas, agora o desespero começou. Fiquem até o final para entender tudo com clareza e vamos deixando os créditos na plataforma para o Rony Gabriel. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria, para que possamos saber até onde está chegando a nossa audiência. E já se inscreve, ativa o sino e compartilha este vídeo para que chegue a mais pessoas. Sem mais enrolações, vamos à matéria. E até mesmo as eleições desse ano estão nas mãos de André Mendonça. No vídeo você vai entender o porquê Lula convida Moraes para um café após evento em Brasília. Eu vou te explicar o motivo desse café. Esse vídeo é digno de uma série da Netflix. Tudo que eu falo aqui é fato comprovado. Pega a pipoca, segue o Rony que tu vai querer ouvir essa história até o final. Essa matéria é do dia 30/7, ou seja, ontem. Mas o convite aconteceu no dia 29/7 e é importante você guardar essas datas. Grande notícia que estourou ontem no fim do dia é que Mendonça autoriza a investigação contra Lulinha por suspeita de tráfico de influência. A verdade é que eles tinham feito toda uma jogada para esse caso não cair nas mãos do André Mendonça. Vou mostrar para vocês agora como tudo isso aconteceu. Devem ter visto a notícia de que a Polícia Federal acionou o governo, olha que loucura, acionou o governo contra medidas de Mendonça no caso do INSS que envolvem o Lulinha. Nesse ponto você já viu vários vídeos meus explicando o que de fato está acontecendo aqui. Dia 12/2 desse ano, à noite, o Toffoli caiu do caso do INSS e também do caso do Banco Master. Vocês devem lembrar disso. Sei disso porque na tarde daquele dia foi o dia que eu prestei o depoimento. Exatamente no mesmo dia, entreguei todas as provas à Polícia Federal sobre a denúncia do caso do Banco Master, né? Meu depoimento e as provas foram entregues à tarde. Naquele mesmo dia à noite, o ministro Dias Toffoli cai e quem assume é o ministro André Mendonça. Ocorre que desde que o ministro André Mendonça assumiu esse caso, o do Lulinha entrou em voga, né? Ele, na CPI, tentaram quebrar o sigilo dele e tudo mais. O governo Lula começou a intervir o tempo todo na questão dessa investigação. Ou seja, o envolvimento do Lulinha com o careca do INSS. Essa semana eu postei um vídeo falando pra vocês sobre um áudio que a Roberta Luschinzer tinha do Lulinha e tá preocupada que esse áudio pode estar sob posse da campanha do Flávio Bolsonaro. Preocupação e desespero começou a tomar conta do governo Lula. Inclusive eu expliquei pra vocês essa semana um vídeo sobre isso. Agora vem o fato novo. E se aproximando das eleições, o Lula entrou em modo desespero. Você vai entender o motivo do café com Alexandre de Moraes. Até aqui você já entendeu que quem estava à frente do caso INSS era o André Mendonça. E surgiram, através dessa investigação, fatos novos contra o Lulinha. Agora por corrupção e tráfico de influência, principalmente utilizando o Ministério da Saúde e o gabinete da Presidência da República. Isso mesmo, o gabinete do pai dele, prol de uma empresa de cannabis medicinal ou algo do tipo. É uma investigação robusta, tem provas. Uma ala da Polícia Federal, principalmente ligada ao governo Lula, que está de todas as formas tentando intervir nessa investigação, trocando delegados sem avisar o André Mendonça, entrando o tempo todo em rota de colisão com o próprio ministro André Mendonça, usou de uma estratégia que é o seguinte. Bom, essa ala da Polícia Federal acionou o governo, o governo Lula, contra medidas de Mendonça no caso do INSS. O que eles fizeram de fato? Bom, ao invés de manter esse novo inquérito no caso do INSS que já está nas mãos de André Mendonça, eles fizeram o seguinte: um novo inquérito separado contra Lulinha, agora por suspeitas de corrupção, tráfico de influência, atuação em favor de negócios de cannabis medicinal, possíveis contratos com o Ministério da Saúde e o gabinete da presidência. Rony, mas por que eles abriram um novo inquérito, sendo que tudo isso estava no escopo da mesma investigação que está sob supervisão do ministro André Mendonça? Exatamente para isso, meu querido gafanhoto, para sair das mãos do ministro André Mendonça. Que teve um negocinho que deu errado que chega a ser ironia do destino, ou intervenção divina, e é nessas horas que eu acredito que Deus quer que o Brasil dê certo. Bom, quem assumiu a presidência do Supremo Tribunal Federal é o ministro Alexandre de Moraes, o mesmo do cafezinho. Aqui tá, ele assumiu a presidência temporária do STF durante o recesso do Judiciário, pois afinal de contas ele é o vice-presidente da corte e isso aconteceu lá pelo dia 17. E vai ficar até quando na presidência, Rony? Até o fim de julho, ou seja, a data de hoje, a data que eu estou gravando esse vídeo. Aproveitando que o ministro André Mendonça estava na presidência da corte, a Polícia Federal, com certeza, o governo, essa galerinha toda, a banda podre ali do negócio todo, protocolou esse tal do pedido para abrir um novo inquérito, para mandar parar um outro relator que não o ministro André Mendonça. E isso caiu na mão do Alexandre de Moraes durante o plantão da presidência do Supremo Tribunal Federal, que solicitou o parecer da PGR. A PGR entendeu que os fatos eram autônomos, ou seja, a PGR do Lula, e daí teve um probleminha. O algoritmo do Supremo mantém o Lulinha nas mãos de Mendonça. É isso mesmo, minha gente. Foi feito um novo sorteio para um novo relator, a pedido do Alexandre de Moraes, com interferência do governo, logo após o cafezinho, e depois que a PF tentou driblar Mendonça, no caso Lulinha, depois que mandaram a corporação presidência para sortear um relator, ao invés de enviar para ele mesmo, para o Mendonça, que era o responsável, eles tentaram tirar o Mendonça de todo jeito e o algoritmo fez o quê?
Mendonça acabou sorteado no caso. Sim, tinha mais 10 opções de ministros e o algoritmo mandou o caso diretamente para André Mendonça. Logo após isso, o Mendonça autorizou a Polícia Federal a investigar o tal do suposto tráfico de influência de Lulinha no governo Lula. Que ironia do destino. Detalhe, hoje é o último dia do ministro Alexandre de Moraes na presidência do Supremo interinamente. E agora, o ministro André Mendonça já não tem mais somente convicção. E até a grande imprensa, como eu mostrei na matéria da Carol Landim, já tem visto que é tentativa de drible, obstrução da justiça do governo Lula para salvar o seu filho. Ele tem a cara de pau de num podcast dizer que terá que provar ser inocente e não usarei o cargo para protegê-lo, diz Lula sobre o inquérito da PF. Bom, o detalhe é que o Lula já fez todos os tipos de intervenção possíveis na Polícia Federal e nessa última foi traído até mesmo pelo algoritmo do Supremo que botou de novo o caso na mão do ministro André Mendonça. E agora o ministro André Mendonça mandou mais um inquérito. Ou seja, o que antes era um processo do Lulinha, com careca do INSS, do roubo de aposentados, da pensão de 300 mil que ele está recebendo, agora é 2. Esse novo por corrupção, tráfico de influência em contrato do Ministério da Saúde e gabinete da presidência, ou seja, do próprio pai, uma empresa de cannabis medicinal ou algo do tipo. Mendonça pode, a qualquer momento, quebrar sigilo, fazer busca e apreensão, determinar afastamentos e até mesmo uma prisão preventiva por obstrução de justiça. E o que o Lula faz agora? Bom, eles estão esvaziando a Polícia Federal para deixar esse caso o mais demorado possível para que nada disso aconteça durante as eleições. Para que o filhinho, esse anjo, prejudique a campanha desse outro anjo. Eles estão fazendo de tudo para que as investigações não avancem. E a Polícia Federal, sobre a gestão de Andrei Rodrigues, que o ministro André Mendonça inclusive já afastou do caso, está esvaziada, trocando nomes, trocando delegado o tempo todo e atrapalhando as investigações. Lulinha, nem o algoritmo ficou do teu lado. Dessa vez o cafezinho não resolveu. Vocês tentaram, mas não resolveu. Eu sou o Rony Gabriel, sou candidato a... E vamos com as notícias no site Diário 360. O custo da dívida pública atinge o maior nível em quase 10 anos e pressiona contas do governo. Relatório do Tesouro Nacional aponta o custo médio da dívida pública federal alcançou 12,68% ao ano em junho, o maior patamar desde 2016, enquanto o estoque da dívida ultrapassou 9 trilhões. O custo da dívida pública federal voltou a subir e atingiu o maior patamar em quase 10 anos, segundo o relatório mensal da dívida pública federal de junho de 2026, divulgado pelo Tesouro Nacional. O custo médio acumulado em 12 meses chegou a 12,68% ao ano, acima dos 12,31% registrados em maio. O índice é o maior desde setembro de 2016, quando o custo da dívida estava em 12,75% ao ano. O resultado evidencia o impacto do cenário de juros elevados sobre o financiamento das contas públicas. Além do aumento do custo, o estoque da dívida pública federal também cresceu. Em junho, a dívida avançou em 12,61% e alcançou 9 trilhões, refletindo novas emissões de títulos e a incorporação de juros ao saldo devedor. Grande parte desse aumento está ligada à composição da dívida brasileira. Cerca da metade dos títulos públicos é indexada à taxa Selic, fazendo com que a manutenção dos juros em patamar elevado aumente automaticamente o custo de financiamentos do governo. A dívida pública mobiliária federal interna apresentou custo médio de 13,19% ao ano, demonstrando que os títulos negociados no mercado doméstico continuam sendo fortemente impactados pela política monetária. Com juros elevados, o governo precisa destinar uma parcela cada vez maior dos recursos públicos ao pagamento de encargos da dívida. Isso reduz a margem para investimentos e amplia a pressão sobre o equilíbrio das contas fiscais. Especialistas avaliam que o cenário reforça os desafios para o ajuste fiscal, já que déficits primário e necessidade de continuar da emissão de novos títulos mantém o estoque da dívida em trajetória de crescimento. O Tesouro Nacional destaca que a estratégia de administração da dívida busca reduzir riscos e alongar os prazos de vencimento dos títulos, mas o ambiente de juros elevados continua pressionando os custos de financiamento. Os dados divulgados em junho mostram que o peso financeiro da dívida permanece elevado e que a política de juros exerce influência direta sobre o orçamento da União, especialmente em um contexto de despesas obrigatórias crescentes.
com o custo da dívida no maior nível desde 2016 e o estoque acima de 9 trilhões, o governo segue enfrentando um dos principais desafios da política econômica, administrar o aumento das despesas financeiras enquanto busca melhorar o equilíbrio das contas públicas. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.